A lógica serve para se pensar corretamente, sendo assim uma ferramenta do correto pensar. Lógica tem origem na palavra grega logos, que significa razão, argumentação ou fala. A ideia de falar e argumentar pressupõe que o que está sendo dito possua um sentido para aquele que ouve. Este sentido fundamenta-se na estrutura lógica. Quando algo tem lógica, quer dizer que faz sentido. É uma argumentação racional. A lógica passou a ser compreendida como instrumento do correto pensar e a definição de elementos lógicos que fundamentam o conhecimento verdadeiro. Platão foi um filósofo e matemático que viveu entre os anos de 428 a 347 a.C., durante o período clássico na Grécia Antiga. Autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da academia em Atenas, considerada a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental, ele é considerado a figura central na história da Grécia Antiga e da filosofia ocidental, juntamente com seu mentor Sócrates e seu discípulo Aristóteles. Platão ajudou a construir alicerces da filosofia natural, da ciência e da filosofia ocidental. O idealismo platônico consiste em uma distinção entre o conhecimento sensível, inferior e enganoso, que seria obtido pelos sentidos do corpo. Platão defendia o inatismo, que acredita que o conhecimento de cada indivíduo nasce com eles, ou seja, nascemos com princípios racionais e ideias inatas. A natureza humana é um típico problema filosófico, mas para Platão, tudo nascia, se desenvolvia e morria. Platão dizia que através do conhecimento poderíamos controlar os instintos, a ganância e a violência. Talvez por isso muitos acreditam que a lei da atração possa ser o segredo por trás da grande mente de Platão. Platão já tinha o pensamento de que a mulher era tão capaz de administrar quanto o homem e que os dois gêneros detinham da mesma razão. Algumas ideias de Platão hoje em dia poderiam ser consideradas dogmas, porém Platão queria que o homem buscasse a verdade e não se baseasse em milhares de dogmas. Platão acreditava que existiam dois mundos, o mundo material e o mundo das ideias. O mundo material é aquele que podemos ver e tocar. Porém, além disso, para Platão, esse mundo é uma cópia do mundo das ideias, mas é uma cópia imperfeita. No mundo das ideias, tudo é perfeito, é um mundo idealizado, porém não podemos tocá-lo. E para Platão, a verdade está no mundo ideal. Para encontrarmos a verdade, precisamos enxergar o mundo ideal. A partir dessa ideia, Platão criou o mito da caverna. Esse mito se trata de prisioneiros em uma caverna. Eles nunca viram o mundo do lado de fora. E apenas aquelas sombras do mundo eles podiam ver. E para eles, aquelas sombras era a realidade. Aquelas sombras era o que era o mundo. Apenas isso. Porém, quando um prisioneiro se soltou, ele viu que o mundo não era só aquelas sombras. Era muito mais que aquilo. Ele descobriu a verdade. O mundo que o prisioneiro viu no lado de fora da caverna é o mundo ideal que Platão acreditava. Aristóteles foi um filósofo grego que viveu entre os anos 384 a 322 a.C. Foi professor de Alexandre o Grande e discípulo de Platão. Ele foi também fundador da escola peripatética e Coliseu. Seus escritos abrangem diversos assuntos como a física, metafísica, a música, a lógica, o governo, a ética, a biologia, a linguística, a economia e a zoologia. Aristóteles modificou o pensamento filosófico de sua época. O elemento de seu legado que principalmente influenciou a produção filosófica foi a sua classificação sistemática do conhecimento,
que antes era composto por um emaranhado de saberes de áreas diferentes. Aristóteles deixou notáveis estudos sobre ciências naturais, lógica, política e metafísica, os quais inspiraram diversos pensadores ao longo da história. A lógica aristotélica, também chamada de lógica clássica, sustenta-se com base em princípios racionais e nos silogismos. As suas criações dizem respeito apenas à nomenclatura que ele deu e ao estudo sistemático daquilo que era a lógica. Os estudos de lógica foram iniciados por Aristóteles entre os anos de 384 e 322 a.C. na Grécia Antiga. Esse grande pensador percebeu que a maior distinção entre o ser humano e os demais animais é a linguagem. Ele também notou que há uma estrutura linguística que deve ser obedecida para que os enunciados tenham sentido. Essas percepções fizeram com que o filósofo formalizasse uma ciência, a lógica, capaz de entender e classificar os elementos que permitem os enunciados linguísticos com sentido e validade. As investigações de Aristóteles a respeito da lógica fizeram com que ele descobrisse que todo conhecimento válido dado por enunciados deve respeitar 3 princípios básicos: o princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. O princípio da identidade é a que enuncia as identidades dos seres e das coisas, por meio do verbo ser. O princípio diz o que certa coisa é. Como exemplo, podemos dizer: A é A. O verbo ser, conjugado na primeira pessoa do singular, é o elemento que denota a identidade do objeto. Outro exemplo seria: isto é uma apresentação, indicando que a identidade desse objeto a que nos referimos é a categoria, apresentação. O princípio da não contradição é um princípio elementar. Diz que a identidade de algo não pode ser ela mesma, a não ser ela, ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. A sua formulação pode ser pensada da seguinte maneira: não é possível que algo seja e não seja aquilo que é, ao mesmo tempo e sobre o mesmo aspecto. É impossível que isso seja uma apresentação e não seja uma apresentação, ao mesmo tempo e sobre o mesmo aspecto. O último é o princípio do terceiro excluído. Algo é ou não é e não há terceira possibilidade. Pensando com base na identidade e na não contradição, podemos afirmar que isto é uma apresentação ou não é uma apresentação, não havendo outra possibilidade. Se isso for uma festa, por exemplo, deixa de ser uma apresentação, se encaixando em uma segunda possibilidade. Silogismo é uma estrutura linguística dedutiva, baseada em premissas e uma conclusão. É marcada por 3 características principais: é imediato, é demonstrativo, dedutivo ou intuitivo e é necessário. Como estrutura dedutiva, o silogismo deve ter uma premissa maior, uma premissa menor e, a partir delas, a conclusão. Pode acontecer de que a estrutura dedutiva não ordenar as premissas entre maiores ou menores, como nos exemplos a seguir. Premissa maior: todo homem é mortal. Premissa menor: Sócrates é homem. Conclusão: Sócrates é mortal. E no segundo exemplo, premissa 1: A é B. Premissa 2: B é C. Conclusão: C é A.